E eu louvo a Deus por esta maravilhosa graça que nos alcançou, por este ministério santo que nos ensina a verdade e nos faz conhecer o nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então hoje, tema desta noite, nós vamos continuar aprendendo sobre o assunto que começamos no domingo próximo passado, que é a respeito de murmuração. Amém? O Senhor não quer o seu povo murmurando. O Senhor não quer os seus filhos amados vivendo em murmuração. Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele não tem prazer em corrigir. Amém? Vamos entender isso. Nós já entendemos pela palavra que Deus corrige, repreende quem Ele ama. Mas não pense você que Deus tem prazer nisso. Amém? Por quê? Uma correção de Deus dói num filho. Quando você dá uma coxadinha no filho, você que é pai, você que é mãe, você faz feliz? Você faz feliz? Não, de modo algum. Um pai que ama um filho, aquilo dói no coração dele, só que ele está fazendo para o bem do filho. Amém? Então, não pense você que Deus tem prazer em nos disciplinar, que Deus tem prazer. Não, por isso Ele vem com a palavra e nos exorta para que eu e você não caia nos erros, para que eu e você não caia nos erros e precise de correção. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos para a mensagem desta noite, cujo tema é murmuração, o pecado da ingratidão. Vamos entender a respeito disso. Nós vimos no domingo próximo passado, não é? A palavra do Senhor que mostra ali o povo de Deus próximo, né, a um pequeno deserto da terra prometida, e por murmurarem, por duvidarem, por difamarem, por não dar crédito à voz do Senhor, não receberam a bênção, não herdaram a terra prometida. Pelo contrário, morreram no deserto, porque lá ficaram andando por 40 anos. E nestes 40 anos, um por um foi caindo no deserto. E herdaram a terra, a descendência de 20 anos para baixo. Então o Senhor quer que todos nós herdemos a terra prometida. Pastor, o senhor pode me dizer o que é essa terra prometida para nós hoje? Eu posso. Uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância, pastor? É uma vida livre de todo o temor do mal. É uma vida totalmente segura em Cristo Jesus. É uma vida próspera em todas as áreas da tua vida. É uma vida em perfeita saúde física, mental e emocional. É uma vida em delícias, com prazeres, sim, cedidos por Deus a nós. É uma vida com alegria completa. Isso é uma vida em abundância. O reino de Deus, amados, é paz, é alegria, é justiça de Deus a teu favor, é segurança, é gozo no Espírito Santo. Isso é o reino. E o reino é para ser vivido agora. Não pense você que reino é para ser vivido pós-morte. Não. O pós-morte é a salvação garantida por meio do sangue de Jesus. E esse mesmo sangue derramado no madeiro lhe dá direito a uma vida em abundância agora. Este mesmo sangue lhe dá direito às mais de 7.000 promessas da parte do Senhor para a tua vida.
Nós somos bebês aqui recém-nascidos. Caminhamos para um ano de igreja. Por 3 anos ficamos aqui ouvindo e aprendendo com o Espírito Santo como proceder, como viver como igreja. E estamos gatinhando com o Espírito Santo. Mas já temos visto, recebido e percebido quão grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, por esta graça maravilhosa que nos alcançou. E eu digo para você, igreja, o Senhor está às portas, sim. Ele está prestes a voltar, sim, mas ainda não voltou. E enquanto o Senhor não volta, eu e você temos muito a conquistar. Eu e você temos muito a realizar para o Senhor. Eu e você temos muito para testemunhar para a glória de Deus. Eu e você vamos receber tudo que o Senhor nos prometeu. Eu e você vamos viver tudo que o Senhor Jesus outorgou, consumou naquela cruz. Amém? Eu acredito chegar na velhice. Eu acredito. Pastor, mas esse Jesus... Amém. Glória a Deus. Mas se ele não voltar, eu acredito chegar na velhice. E eu quero dizer como Abraão disse. Eu quero dizer, em tudo o Senhor me abençoou. Em tudo o Senhor me abençoou. Guarde isso no teu coração, amado. E deseje isso também. Deseje isso também para a tua vida. Que você chegue na tua velhice, olhe tudo que você viveu e diga, em tudo o Senhor me abençoou. Amém? Glória a Deus. Gratidão muda tudo, igreja. Gratidão a Deus muda a história. Nós vamos continuar no texto de Números 14, versículos 1 a 3, e vamos continuar nos aprofundando neste estudo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Tem gratidão aqui? Nenhuma. Olha, amados, Deus tem feito na nossa vida grandes coisas. Pastor, mas ainda não está do jeito que eu quero. Mas não é do jeito que você quer. Tem que estar do jeito que Deus quer. Porque do jeito que está, Deus está lhe ensinando algo. E isso nós temos que compreender. Amém? Porque o Senhor, Ele é fiel e é perfeito em todos os seus caminhos. O Senhor não erra. O Senhor não vai permitir eu e você passarmos por uma situação de aperto, talvez, e se esquecer de nós, deixar-nos nessa situação de aperto. Falar, lembrei do meu filho, deixa eu lá tirar ele dessa situação de aperto. Não. A situação vem para nos moldar. E é Deus que permite. Então, amados, olha,
com tudo que Deus fez para esses nossos irmãos israelitas no deserto, e nós sabemos o que Deus fez, que foi grandes sinais, foi grandes maravilhas. Deus tirou o povo do Egito com tantos sinais através de Moisés, para o povo dizer na face de Deus: não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus está nos mostrando, está nos dando essa terra prometida. A graça de Deus é o maior tesouro da parte de Deus para um filho amado. Amém? Você está recebendo este tesouro. Então, agora nós temos sim a obrigação de mostrarmos a Deus gratidão. Amém? Em todo o nosso viver, em todo o nosso proceder. Eu quero junto com você orar para então ouvirmos a voz de Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus santo, Deus bendito, nosso Deus e nosso Pai. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, o louvor e a adoração, a força, o poder, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és Rei de reis e Senhor de senhores. Jesus, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Queremos aprender mais com o Teu Santo Espírito acerca, Jesus, da murmuração, Senhor, deste pecado, Jesus, deste pecado, deste veneno, Senhor, que atrasa a Tua igreja, que atrasa o Teu povo, que retém bênção, Senhor. Queremos aprender sobre este pecado, Jesus, da ingratidão, Senhor. Queremos entender mais, Senhor, para não sermos atrasados e reprovados por Ti, Jesus. Pelo contrário, queremos avançar, queremos crescer, queremos herdar as promessas, queremos glorificar o Teu santo nome com esta vida que o Senhor nos deu. Queremos, Jesus, honrar o Teu sacrifício na nossa vida. Queremos, Jesus, mostrar a este mundo que o Teu sacrifício é válido na nossa vida, Senhor. Jesus, para Ti, Senhor, para Ti toda a honra e toda a glória. Se manifeste em nós, Senhor, a Tua vontade. Que nesta noite, Senhor, Tu fales a cada um de nós, e que cada um de nós venhamos sair daqui, Jesus, alimentados pelo Teu Santo Espírito, Jesus, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder, para em tudo, Senhor, em tudo, Jesus, sermos mais que vencedores por Ti, Jesus. Senhor, cremos, Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no Teu santo nome. Cremos, Senhor, e Te agradecemos por tantos benefícios a nós já concedidos, Senhor. E que nesta noite se manifeste com poder e com glória o Teu querer para a Tua igreja. Em Teu nome, Senhor Jesus. E todos digam amém e amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, amados meus e amados de Deus, homens e mulheres escolhidos por Jesus para receberem a revelação dos seus mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos e que agora Ele manifestou aos seus santos. Homens e mulheres que são eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, que têm os seus nomes escritos, arrolados nos céus no livro da vida, onde de lá ninguém pode apagar. Homens e mulheres salvos por meio de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela é fiel. Deus não muda.
Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra do Senhor precisa passar pelo filtro da graça de Deus. Toda a Bíblia precisa hoje passar pelo filtro da graça de Deus, que são as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então nós não abrimos mão da Bíblia Sagrada, de trechos, de partes, não. Nós apostatamos da fé de Moisés. Nós não vivemos mais por lei mosaica. Vivemos pela lei da graça. E a lei da graça, ela filtra toda a Bíblia para que eu e você vivamos em paz com Deus. Porque toda a Bíblia, ela é para minha e para a tua, para o teu viver, para o meu e para o teu viver. Ela é para nos instruir como viver com Cristo nesta terra. Então, nós temos há algum tempo aprendido sobre fé. Porque neste novo pacto, o justo viverá por fé. O pacto da graça de Deus é um pacto que se vive por fé. Então nós temos aprendido a respeito da fé, dom de Deus. E agora nós estamos entendendo como a murmuração anula os efeitos dessa fé. É muito sério e nós precisamos compreender por quê. Nós não podemos ter a nossa fé anulada. Amém? Esta fé que está em você é poderosa. Diga, a fé que está em mim. Diga com mais convicção, a fé que está em mim é poderosa. Então, como a murmuração pode afastar um eleito dos desígnios de Deus e pode torná-lo até mesmo cego espiritualmente? A murmuração pode fazer isso. Eu quero que você entenda que a murmuração pode afastar um eleito dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, porque para cada um de nós, Deus tem um plano perfeito de vitória. Para cada um de nós. Porém, se a minha vida é de murmuração, esta murmuração pode me afastar deste plano perfeito de vitória. Quem está entendendo? Amém? Então, o murmurador, ele vive em constante estado de descontentamento. Quer encontrar um murmurador? Começa a reparar nos infelizes da vida. Quem é infeliz com a vida é murmurador. Infelizmente. Porque uma pessoa que está de bem com a vida, jamais ela murmura. Pessoa que está de bem com Deus, jamais ela murmura. Agora, aquele que está sempre descontente com alguma coisa, ele está ou está triste, ou está cochichando, ou está resmungando. Então, ele é um maldizente. O murmurador é um maldizente. E ele abre um espaço enorme para o inimigo. E se contamina a si mesmo e acaba influenciando outras pessoas. Dá espaço para um murmurador na sua vida. Sem perceber, você está murmurando junto. É sério isso, a gente precisa tomar muito cuidado. O murmurador, ele é problema onde ele estiver. Aonde ele estiver, ele é problema. A gente vai começar agora a entender melhor isso. No telão, número 1. Há uma diferença entre uma situação de reclamação de injustiça sofrida e murmuração, para que você entenda. Porque, um exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, bem simples. Você vai num açougue, você pede 1 quilo de carne. E o açougueiro pesa e você viu que não deu 1 quilo, deu 900 gramas. E ele vai te cobrar 1 quilo. Isso não está certo. Então você tem direito de reclamar. Então isso não é murmura. Amém? Isso não é murmuração. Aquilo que não está correto, aquilo que não está em acordo,
e nós temos o direito de reclamar, não é murmura, é reclame. Amém? Entendido? Então, falar de uma injustiça não é murmurar. No telão está escrito o que é reclamar, olha. Reclamar é protestar, exigir, queixar. Isso é reclamar. Então você protesta, você exige, você se queixa. Você não murmura. Você não difama. Você não desmerece. Amém? Você está ali protestando algo que não está em acordo. Letra A deste tópico número 1. A reclamação tem origem em injustiça sofrida. Atos 6, 1 a 5 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas. Essa murmuração não é murmuração de difamar. Essa murmuração aqui no original grego é reclame. Amém? Por isso que a gente precisa estar bem atento à escrita e à tradução da nossa Bíblia, para que a gente compreenda o texto de fato como ele é. Porque aqui a palavra murmuração não é a murmuração que nós estamos aprendendo como pecado. Essa murmuração aqui é um reclame. Vamos entender o texto. Olha, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, eles estavam esquecendo das viúvas que não tinham como se sustentar, e a igreja mantia as viúvas. Estão entendendo? E aí o que aconteceu? Os helenitas reclamaram com os hebreus por um algo justo. Estão entendendo, igreja? Amém? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, a gente não pode aqui deixar de pregar, deixar de se preocupar com a palavra para ver quem que está precisando de alguma coisa. Olha que tremendo isso. Então a igreja, ela precisa de pessoas que façam isso. Não pode ficar tudo para o pastor. O pastor tem que fazer o quê? Se preocupar em trazer o alimento. Tem que se preocupar com a palavra. Porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha que tremendo que é isso. Então dentro da igreja tem que ter aqueles que são delegadas as funções para que a igreja cresça e edificada em tudo. Amém? Então é necessário ter a manifestação dos dons. Amém? Então cada um, né, Deus já colocou no coração o que é para fazer. E isso vai com o tempo sendo manifestado. E nós sabemos que na graça de Deus é assim. Amém? Essa igreja, desde quando o Senhor já determinou e abriu os meus olhos, o que essa igreja já estava? Pronta. Então, no tempo de Deus, tudo vai ser completo. Amém? Quem recebe diz amém. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Então isso foi uma murmuração, reclame, que ali resultou em bênção
foi alinhado, foi ajustado aquilo que precisava ser acertado. Estão entendendo? Então, glória a Deus. E murmurar de fato, o que é, pastor? O murmurar que é pecado, o murmurar que faz morrer no deserto, o murmurar que faz andar em círculo, o murmurar que faz reter bênçãos, o murmurar que desagrada ao Senhor. O que é? Está ali no telão. Maldizer. Amados, não importa o que seja, de quem seja, para que seja, maldisse, murmurou. E Deus ouve. Isso é muito sério. Mas eu só estou... Maldisse, murmurou. Por isso que a Bíblia diz que a língua tem que ser domada. Eu tenho que domar minha língua. Amém? Então, olha, maldizer, cochichar. Pessoa que muito cochicha, né? Deus ouve e fala, está murmurando aí, né? Porque é o significado da palavra. Amém? Resmungar, Deus ouve. Fala, murmurou aí, né? Fofocar. Quem achava que fofoca não é murmura, se enganou feio. Fofocar é murmurar, porque é o significado da palavra. Difamar, denegrir, não interessa quem, não interessa o que. Denegriu, murmurou. Murmurou, Deus ouviu. E aí? E o significado último da palavra aqui, sabe o que é? Uivar. Amados, é característica de lobo. Ovelha não uiva. Ovelha não murmura. Lobo uiva. É tremendo isso aqui. É tremendo isso aqui. Então, a murmuração é característico de lobos. Murmuração é característico de lobos, amado. Pode até estar vestidinho de ovelha, mas é lobo. Então isso aqui abre os nossos olhos de tal maneira para discernirmos, porque nós temos que ter discernimento de espírito. Amém? Nós não podemos viver enganados. Os filhos da perdição são os que mais murmuram. E com isso a gente entende que a murmuração está ligada diretamente à rebeldia. Por que rebeldia, pastor? Porque vem de Lúcifer. O primeiro rebelde da história, quem é? Lúcifer. Amém? Ele usou de murmuração para arrastar a terça parte dos anjos junto com ele. Concordam? Lembram do que está escrito? Então, ele difamou, ele maldisse, ele denegriu a imagem de Deus. E arrastou com ele a terça parte dos anjos. Então a murmuração está ligada ao egoísmo e diretamente à ingratidão e difamação. Então tome cuidado com ingratidão e difamação. Mas tome muito, muito, muito cuidado. Não deixe nem passar perto de você. Você é ovelha. Você não uiva. Amém? Você não murmura. Então a narração bíblica que nós estamos estudando sobre o povo de Deus, nós percebemos que eles resmungaram, que eles fofocaram, que eles maldisseram, que eles denegriram, que eles difamaram. Primeiro quem? Os líderes. Moisés e Arão. E diretamente a Deus. E isso vem para hoje, dia 10 de março de 2016.
Isso que aconteceu lá no deserto chega para nós hoje como lição, exortação e aprendizado para que eu e você não caia no mesmo erro. Amém? Letra B diz assim: os israelitas contestavam o plano de Deus sem nenhum motivo. Números 14, versículos 13, 14 e 18. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo. Aleluia! Que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Amado, isso aqui é tremendo. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Plantou? É isso. Não perde salvação, não tem condenação, mas plantou? É isso aqui. Não inocenta o culpado. Então ele é longânimo, ele é grande em misericórdia, ele perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Então plantou, colheu. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Amém? Pastor, mas isso é lei. Amados, isso não é lei de Moisés. Isso é lei de Deus, é instrução de Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Deus não mudou. Então, por que famílias às vezes são destruídas? Porque às vezes chega filhos, às vezes nos netos, nos bisnetos, algum tipo de destruição. Acaso? Má sorte? Palavra do Senhor. Palavra de Deus se cumpre. Estão entendendo? Digam amém. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha a fidelidade de Deus. Deus não aparta de nós a sua proteção. Não aparta. Ele é fiel. Neemias 9, 12 a 17 está escrito assim: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem. Olha, Neemias traz à memória lá o que ele fez também lá no deserto. E de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, isso na lei de Moisés, lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste.
endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Olha, amados, o rebelde, ele sempre vai querer levantar um. Olha o que diz. Recusaram, versículo 17, pastor. Recusaram ouvir-te. O rebelde faz isso. Ele se recusa a ouvir a verdade. Ele não aceita. Ele diz que não é bem assim. O rebelde, ele faz isso. Então eles recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz. Endurece o coração. Entra por um ouvido, sai pelo outro. E na sua rebelião levantaram um chefe. Então sempre vai ter um que vai encabeçar a murmura para levar os outros murmuradores juntos para o abismo. Ouçam isso. Jesus levanta um, amados, para levar para a terra prometida. É assim que Deus faz. E o diabo levanta um monte de murmurador para levar todos eles para o abismo. Mas ele sempre levanta um chefe. Um vai sobressair. Não é bem assim, não. Pastor Emílio, pastor Juninho lá, o pastor Emílio. Não é bem por aí, não. Amados, quem está debaixo de lei está debaixo de maldição. A Bíblia diz isso. O Senhor Jesus nos resgatou da maldição da lei. E tem pessoas que ouvem a graça e depois volta para a lei de novo. Não, lá na lei é melhor. Louco. Vai então, se afunda no abismo. Mas Jesus, está falando de Jesus. Mas é um evangelho só agora, o único e verdadeiro, que é o pregado pelo apóstolo Paulo. Outro evangelho, amado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Essa é a palavra do Senhor. Então, rebeldes fazem isso. Ouvem o evangelho da graça e falam, não, vou ficar aqui mesmo. Isso, fica no Egito. É isso que eles querem, ficar no Egito. E se saem vem para a graça e não, vou voltar para lá, porque lá é melhor. Louca. Porque aqui, amados, o Senhor não nos desampara, viu? Aqui o Senhor não nos desampara. Pode ter o deserto que tiver, Deus está conosco. Amém? Aqui não tem essa história de diabo, não. Quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Ele é proprietário da nossa vida, igreja. Ele é proprietário da nossa vida. E o que Ele quer é nos ensinar. Amados, a liberdade só existe quando Deus guia. Não tem outra, não tem. O resto é ilusão. O resto é pensar, é achar. Então, o murmurador, ele sempre apaga da memória todo o bem que Deus faz. Sabia? Ele sempre esquece o bem que Deus faz. E já está ali de novo murmurando. Letra C. Este comportamento do povo de Deus é advertência para nós. Diga graças a Deus. Em 1 de Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 10, versículos 10 e 11, ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. Então foi destruído por quê? Porque murmurou. Estas coisas, versículo 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Igreja,
Isso não é brincadeira. Isso não é blá, blá, blá. Isso é coisa séria. Porque esta palavra vem para nós nesta noite como o quê? Advertência. Para nos mostrar algo que aconteceu com nossos irmãos quando murmuraram. Número 2. Murmuradores estão infiltrados em todos os lugares. É praga. Murmurador é praga. É verdade, irmão. Murmurador não é bênção. Então, se não é bênção, é praga. Quem são os murmuradores na igreja? Hoje Jesus vai aqui nos dar conhecimento para identificarmos. Por quê, pastor? Jesus não quer condenar nem envergonhar ninguém. Jesus quer nos alertar. Para quê, pastor? Para que você vê você sai de fininha. Amém? Identificou o murmurador? Corta a volta dele, irmão. Corta a volta dele. Quem são os murmuradores dentro da igreja? Aqueles que perderam a visão do reino, já não sabem mais o que estão fazendo com a própria vida, não sabem nem para onde estão indo e não sabem mais o plano de Deus para eles. Amém? Esses são os murmuradores. Murmurador, ele murmura sempre, tá? Não é uma vez ou outra. Ele murmura sempre. Ele está sempre insatisfeito. Está sempre murmurando. Está sempre contaminando quem está ao redor. Murmurador é sempre rebelde contra alguém ou contra alguma coisa. Nunca nada está bom. Está sempre insatisfeito. Como eles perdem a visão do reino, eles não têm noção mais do que eles estão fazendo, eles não sabem, nem percebem mais que estão sendo rebeldes. Olha que sério que é isso. O murmurador, ele perde totalmente a noção e já não percebe mais que ele está sendo rebelde com o próprio Deus. Nós estamos falando aqui de dentro da igreja, amém? Amém? Então, os murmuradores, eles vivem fora das bênçãos. E por isso, eles sempre inventam bênçãos, tá? Ouça isso. O murmurador, ele fantasia bênção para se perfazer. Na graça de Deus, as bênçãos são reais. Na graça de Deus, amados, as bênçãos são reais na nossa vida. Elas se manifestam. Menos dia, mais dias, elas vêm. Elas aparecem. A gente não precisa forjar. Não precisa. Por quê? Porque as bênçãos são reais. O pacto que nós estamos inseridos é pacto de melhores e superiores promessas. Amém? Mateus 11, 18 e 19. Olha o que Jesus diz. Esse texto aqui é tremendo, igreja. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Nós sabemos que João, o Batista, vivia lá no deserto e se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, não é? Então ele não comia, ele não bebia. E aí as pessoas olhavam para ele e falavam, olha lá, demoniado. Fica lá no deserto, lá, vestido com pele de camelo, comendo lá o melzinho silvestre dele e os gafanhotinhos. Aí veio o Filho do Homem, que come e bebe. Olha que tremendo isso, meu irmão William. Veio o Filho do Homem que come e bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O murmurador, ele sempre vai murmurar de alguma coisa. Sempre ele vai achar alguma coisa para difamar, para denegrir, para falar alguma coisa. Então aqui, amados, eles
Estava lá João Batista no deserto, lá pregando para aqueles que Deus enviava lá para ele. E os curiosos lá, olha lá, tem demônio. Porque não come, não bebe. Aí vem Jesus que come e bebe. Chamaram Jesus de glutão e bebedor de vinho. É tremendo, né, amados? Como murmurador, ele está sempre insatisfeito com as coisas. Nada para ele está bom. Então o rebelde, ele está sempre contra tudo e contra todos. Não adianta, ele vai estar sempre criticando, vai estar sempre difamando. Amados, é sempre mais fácil criticar um profeta levantado por Deus. Presta atenção nisso, que é a revelação do alto para a nossa vida. E a gente já sabe disso. É sempre mais fácil a gente criticar um profeta do que se arrepender diante das exortações que vêm de Deus pela boca dele. Falei a verdade aqui ou não? É sempre mais fácil criticar o profeta. É sempre mais fácil. Pastor falou. Aí Deus ouviu, viu? E Deus ouve. Isso eu amo. Eu amo, porque assim, Deus ouve. Amém, igreja? E eu amo porque Jesus está nos ensinando tudo isso. Então nós somos privilegiados de receber esse entendimento. Amém? Por quê? Tudo isso não são essa exortação, né? A repreensão, não são para os tementes, mas sim para os rebeldes. Amém? Então, a nós, lavados no sangue de Jesus Cristo, não cabe murmuração. Diga a mim, lavado no sangue de Jesus, não cabe murmuração. O que é murmuração mesmo? Está lá no telão? Então, olha, guarde isso, tá? Se quiser escrever aí, você que está com papel e caneta aí, escreve, ó. É maldizer, é cochichar, é resmungar, é fofocar, é difamar, é denegrir, é uivar. Porque às vezes a pessoa murmurar. Não, mas não murmurei não. Mas fofocou. Então. Não murmurei não. Mas difamou. Não murmurei não. Mas denegriu. Não murmurei não. Mas maldisse. Murmurou. Filipenses 2, 14 e 16 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amado, você é luzeiro nesse mundo. Você é luzeiro nesse mundo, você tem que resplandecer como luzeiro, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Chegar todo mundo lá no céu, tá lá Paulo lá e falar: meu trabalho não foi em vão. Meu trabalho não foi em vão. Chegou aqui junto comigo os que foram luzeiros no mundo. Amém? Igreja, luzeiros não são murmuradores, tá? Não são fofoqueiros, não são difamadores, não perdem a visão do reino. Provérbios 21, 9 diz assim, olha: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver tudo. Mulher rixosa é que murmura. Rixosa é mulher que murmura. E uma mulher que murmura, um homem que murmura, tira a paz de qualquer um. Rouba a paz. Então a Bíblia já diz que é melhor às vezes ficar sozinho do que junto com o
Você, amado, sozinho com Deus é maioria. Você não precisa ter um monte de gente perto de você para você se sentir amado. Você não precisa estar cercado de pessoas para se sentir alguém. Você com Deus é a maioria, ponto final. E é aqui a congregação dos santos, é aqui a reunião dos justos. Então é aqui que nós somos fortes em Cristo e somos um no Senhor. Aí fora você não tem que andar com murmurador. Aí fora você que não tem que trazer para a tua vida murmurador. Porque vai atrasar a bênção na sua vida, irmão. Número 3. Todo murmurador acaba por ser infeliz. Por quê? Só pensa em si mesmo. É descontente e arrasta outros para serem inimigos de Deus. Tiago 4, 1-4 diz assim, ó. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Presta atenção. Atritos, desajustes, desacordos. De onde procedem? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. O murmurador é assim. Só fica criando contenda, criando caso e nunca tem nada. Não prospera, não muda de vida, não cresce espiritualmente, fica rodando em círculo, porque está sempre achando alguma coisa nos outros e nas outras coisas. Não vive a vida dele, não se preocupa consigo mesmo, não quer ele se alinhar com a vontade de Deus e fica tirando os outros do foco, os outros que estão tentando se alinhar com Deus, fica lá tentando tirar o foco. Tudo isso, amados, são dicas de quem é murmurador. Então, tira da sua vida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O murmurador, ele pede mal, porque ele é ganancioso, ele é egoísta, ele quer só para ele. E aí ele nunca vai receber nada. Infiéis. Olha o que a palavra diz, amados. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o murmurador sempre estará com o pé na igreja e o outro no mundo. Guarda aí. Guarda aí, irmão. O murmurador vai estar sempre assim, porque ele jamais vai ser amigo de Deus. Então ele vai estar sempre com o pé na igreja e um pé no mundo. Ele vai sempre, sabe fazer o quê? Aplaudir comportamentos mundanos. Por quê? Porque ele próprio tem comportamentos mundanos. Então ele aplaude o comportamento mundano do outro para ficar bem na história. Estão entendendo? E aí ele diz assim, não, eu amo, eu tenho amor. Você não tem amor, eu amo. Infiel, um pé no mundo e um pé na igreja, e ele ama. Está entendendo o que Deus está falando, igreja? Então, se nós murmuramos, nós somos corrigidos por Deus, para que nós não venhamos a perder a visão do reino. E o Senhor quer que eu e você sejamos pessoas melhores. Diga, eu quero ser uma pessoa melhor. Amém. Amém. Glória a Deus.
Hebreus 12, 9 a 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Eu falei agora há pouco aqui, né, que um pai, uma mãe que ama o seu filho, e se necessário for, corrige, não é? Dá um beliscão, dá uma coxadinha, dá uma, né? Se chegar ao extremo, ele vai fazer para o bem do filho. Amém? E então, isso, a Bíblia diz, olha, nós tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos. Olha como é sério isso. A questão da obediência. E o obedecer, amados, ele é igual para todos os filhos. Não pense você que um filho pode obedecer de um jeito e outro filho de outro jeito. Deus é o mesmo. Nosso Pai é o mesmo. Então, para mim, ele vai falar, filho, ó, você me obedece desse jeito, que ali o meu filho Carlos vai me obedecer de outro jeito. Não é. Filhos, é desse jeito. É do meu jeito para todos. Então, todos têm que vir a mim como eu quero. A maioria hoje serve a Deus como quer, não como Deus quer. A maioria, meus irmãos, a maioria das igrejas hoje servem a Cristo como querem, como se Cristo fosse um fantoche e fosse obrigado a receber o que eles querem dar a Cristo. Nós não somos essa igreja. Nós somos a igreja que serve a Cristo como Ele quer ser servido. Diga amém. Versículo 10 diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém, amados? Olha, de fato, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Ai, que delícia, eu estou sendo corrigido. Ai, que delícia, o pastor está me repreendendo. Amados, ninguém gosta. Ninguém sente prazer em ser corrigido. Só que para aqueles que são ovelhas e não são rebeldes e não são murmuradores, então a própria palavra diz que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, o que é esse depois? É quando é trabalhado pelo Espírito Santo no nosso espírito. O Senhor, pela boca do profeta, lança a palavra, essa palavra dá o fruto no nosso espírito. Quando é trabalhada pelo Espírito Santo que está em nós. E Ele nos convence da verdade. Porque só Deus convence. Eu não tenho o poder de te convencer. Deus convence. Então Ele usa a minha boca para falar a verdade para você. E depois Ele mesmo testifica no teu espírito. Ou seja, Ele mesmo é quem te convence daquilo que Ele disse. Estão entendendo, igreja? Então, depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela o quê? Pela disciplina, exercitados. Fruto de justiça. Frutos de justiça. Então, a disciplina traz à nossa vida os frutos de justiça. Nós crescemos espiritualmente, amadurecemos espiritualmente, e Cristo vai sendo formado em nós dia após dia.
Salmo 106, versículo 24 a 27 diz assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Tem muitos assim no século 21, nos dias de hoje. Desprezam as bênçãos, não dão crédito à verdade, duvidam, reclamam, murmuram. Ó 25: antes murmuraram em suas tendas. Chega em casa e reclama, chega em casa e murmura, chega em casa e fala mal do pastor. Aqui está falando do povo lá. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Ou seja, vai para o culto, Deus fala e falou para quem? Para a plantinha lá no fundo. Eu louvo a Deus que aqui não é assim. Mas infelizmente nos dias de hoje tem muitos assim, irmãos, que não quer saber, não dá a mínima, não tem, sabe? Não é? Será que é Deus que está falando? Eu estou achando que é o pastor na carne aí que está pregando. Então tá, se a palavra de Deus é carne, a palavra de Deus é espírito, irmãos. Amém? Hoje nós sabemos o que é espiritual e o que é carnal. Então a palavra de Deus é espiritual. Então a palavra diz: antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. 26. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. É aquilo que eu já disse. Aí alguma coisa acontece depois, porque a gente sabe, amados, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o temem. Mas aqueles que o desobedecem, até a 3ª e 4ª geração Ele visita. E a palavra de Deus diz, olha, derribaria entre as nações a sua descendência. Não vai viver por cabeça, vai viver por cauda. Não vai ter para emprestar, vai tomar emprestado. Não vai governar, vai ser governado. Estão entendendo, amados? Deus não quer isso para os seus filhos. Por isso que Ele foi lá tirar da escravidão do Egito o povo. Mas o povo não quis. O povo não quis, o povo queria voltar para o Egito. Então tem muito crente que quer viver por cauda. Tem muito crente que se satisfaz vivendo por cauda. 1 Timóteo 6, 6 a 11 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nós vamos entender isso aqui. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Glória a Deus. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Você está vestido aí? Você almoçou hoje? Comeu alguma coisinha agora à tarde? De manhã você comeu alguma coisa? Vai ter alguma coisa para você comer na hora que você chegar na sua casa? Esteja contente. Esteja contente, irmão. Esteja contente. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladam em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tudo que é contrário à murmuração. Segue isso na sua vida, meu amado, e você vai ver o resultado da graça de Deus. Quando nós vivemos a graça de Deus com todo o contentamento, de fato, nós estamos no lucro em tudo. Quando nós vivemos isso que nós temos recebido totalmente felizes, contentes de verdade,
Pronto. Estamos no lucro, irmão. Estamos no lucro. Porque o maior bem, o maior tesouro já temos. Número 4. O murmurador é caluniador e espalha seu veneno para todos os lados. O objetivo de Deus com este estudo não é apontar, amém? Murmuradores, amém? Mas sim nos livrar desta praga. Receba para a sua vida essa instrução de Deus. Números 12, 1 e 2, 9 a 15. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem falou? Miriam e Arão. Quem começou? Miriam. Eram o que de Moisés? Irmãos. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. O que é essa mulher cuxita aqui? Era uma mulher de outra raça, não era do povo de Deus, era uma mulher negra. Amém? E Moisés tomou por esposa. E aí foi Miriam e Arão criticar, difamar Moisés por causa que ele tomou essa mulher como esposa. Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Então, por esta atitude de Moisés, aí Moisés já não servia mais para ser o líder deles. Estão entendendo? Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Eu amo isso. Eu amo isso, pastora. Eu amo isso, igreja. Por quê, pastor? Porque eu não ouço, mas o Senhor ouve tudo. Eu não tenho que ouvir. Eu não preciso ouvir. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor para falar comigo. E o que os outros falam? O Senhor ouve. Assim como ele está escrito que o Senhor o ouviu. E aí? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Ali já começou, né? Branqueou a pele, já ia começar. A lepra era isso, consumia a carne. Amém? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Amados, o pastor sempre vai fazer isso na vida de uma ovelha. Sempre vai orar pela ovelha. Mas nós temos que entender que prevalece sempre a vontade do Senhor. Amém? Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. O pastor, ele está aqui para proteger a ovelha, para guiar a ovelha, para dar o melhor alimento para a ovelha e para orar pela ovelha. Mas sempre na vida da ovelha vai prevalecer a vontade do Senhor. Moisés orou pela irmã, por Miriam, mesmo tendo ela se levantado contra ele. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Ou seja, se a filha envergonhasse o pai, envergonhasse a família, o pai, ele cuspia na filha. Estão entendendo? E isso era tornado público, para que a filha fosse envergonhada. Estão entendendo, igreja? Então o Senhor disse assim: se seu pai lhe cuspira no rosto, ou seja, por algum motivo que envergonhou a família, que envergonhou o pai,
não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Ou seja, que a vergonha dela seja pública, para que todos saibam que ela se levantou contra aquele quem eu escolhi, para que todos saibam que ela se rebelou contra mim. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Por 7 dias ela ficou leprosa, porque murmurou contra Moisés, porque murmurou contra o líder que Deus havia levantado para guiá-los à terra prometida. 1 Timóteo 5:20. Olha, amados, pecados que desonram publicamente um líder, eles serão punidos publicamente por Deus. Ouça isso, guarde isso, porque é Deus, é a palavra. Não, amém? Aquele que desonra publicamente um líder, ele peca contra Deus. Amém? Aquele que difama um líder levantado por Deus, amém? Um líder que de fato tem um respaldo do Senhor. Se uma ovelha, uma ovelha não vai denegrir, mas um murmurador, um rebelde, né? Se ele desonra publicamente esse líder, esse rebelde ele vai ser punido publicamente por Deus. Vai ser mostrado à congregação a punição, porque Deus faz assim. Amém? Quando Moisés orou, Deus deu a resposta, e essa resposta vem para nós hoje. Amém? Como aprendizado para mim e para você. 1 Timóteo 5:20 diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso é sério para você? Sim ou não? Isso é sério. Então, para aqueles que principalmente estão em evidência na obra de Deus, ouça isso, porque Miriam e Arão estavam em evidência, tá? Por quê? Moisés era o escolhido e eles estavam do lado de Moisés. Eles estavam auxiliando. Então, para aquele que está em evidência na obra de Deus, se é um oficial na casa de Deus que serve o altar, ainda mais pública e contundente deve ser a repreensão, como foi o caso de Miriam. É sério isso, amados. Eu tenho que falar. Um oficial que, precisa ser repreendido, tem que ser. Não pode relevar, porque Deus assim faz. Deus assim mostrou. Então, em 1 de Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças. Não escutei um amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu vou encerrar essa mensagem com a palavra do apóstolo Miguel Ângelo. Está no telão, eu vou ler com você. E que isso inunde o teu coração. Amém? Você é a ovelha. Amém? Gratidão deve ser o sentimento que carregamos em nosso coração. Se reconhecermos os grandes feitos de Deus em nossa vida, seremos mais felizes e mais satisfeitos. Teremos mais confiança e seremos mais ousados na fé. Vou ler novamente. Gratidão deve ser o sentimento que carregamos em nosso coração. Se reconhecermos os grandes feitos de Deus em nossa vida, seremos mais felizes e mais satisfeitos. Teremos mais confiança e seremos mais ousados na fé. Amém?
Para finalizar, eu quero lembrar você aqui algo. Miriam recebeu da parte do Senhor, e será sempre da parte do Senhor, a disciplina. Amém? Por um tempo, igreja. Foram 7 dias. E depois ela foi novamente colocada para dentro do arraial e foi curada. Ela não andou junto com o povo leprosa. Amém? Vamos entender isso? Vamos ser maduros e entender que Jesus, ele é perfeito e é bom. Amém? E ele não nos chamou para nos punir. Não, ele nos chamou para vivermos abençoados, para termos uma vida feliz. E como? Com isso que nós acabamos de ler. Gratidão deve ser o sentimento que carregamos em nosso coração. Não importa se estamos sendo disciplinados, corrigidos pelo Senhor. A gratidão tem que ser o que transborda no nosso coração. E reconhecer o que? Os grandes feitos de Deus na nossa vida. E aí assim nós seremos mais felizes, mais satisfeitos e teremos mais confiança, mais ousados na fé e veremos cada vez mais o poder de Deus em nossa vida. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.